Deus continua te abençoando, meus irmãos, irmã. Que a graça de Deus esteja sempre com você. Que Deus possa, pela tua graça, te libertar, se é que tem alguma coisa para ser libertado. Se está doente, que Deus te dá saúde. Se você está com depressão, que Deus te dá livramento. Se você está com decepções da vida, está triste, amargurada com alguma coisa que te entristeceu, que o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa alegria, que é a nossa paz, que Ele reposa sobre você e tira todos os mal, como o sol tira a noite, e resplandece, trazendo luz, trazendo a sua claridade. Assim faça Jesus na vossa vida, no seu casamento, na sua empresa, que Ele pode resplandecer e levar embora todas as trevas e o que faz parte das trevas, que são os animais noturnos. Quando a noite vai embora, eles também se afugentam. Então sai o sol e com o sol vem os animais que faz parte do sol. O sol não vem sozinho. Ele traz com ele aquele que acompanha ele, que são as aves, que são os animais, que é os animais do dia. Que resplandeça então Jesus na vossa vida, é o que eu desejo. Se é um pastor que me está ouvindo, que Deus resplandeça na tua igreja, que ela cresça no conhecimento, que ela cresça também em número de pessoas, que Deus possa buscar os seus Elias lá na gruta e trazer para Betel, buscar o seu Natanael debaixo da sombra e trazer para a revelação da palavra, que Deus possa encontrar com cada Paulo de Tarso e transformar cada Saulo, e transformar num Paulo. No caminho de Damasco encontrou com Paulo, com Saulo de Tarso, e transformou em um Paulo. Que ele possa repetir essa cena hoje, e cruzar o caminho daqueles que estão em caminho da crítica, no caminho de perseguir cristãos, ser contra a mensagem, que nem estava Paulo. Que ele possa encontrar com cada um e fazer uma mudança. E mandar Anania ir lá e o batizar. Anania ir lá e batizar. Então, com o Senhor Jesus, isso é obra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Ele é o único caminho, é o único meio que possa triunfar na nossa vida e realizar a obra de um cristão em nós, trazer nós a ser um cristão. Porque crente nós tem bastante. O que está faltando é cristão. Nós tem bastante crente, mas tem pouco cristão. E crente com cristão tem diferença, porque até os cenáculos, os apóstolos eram crentes. Depois do cenáculo para frente, que eles batizaram, receberam o batismo do Espírito Santo como língua de fogo, aí passaram a ser cristão. Você vê que antes do Calvário eles fogem, vão embora para a pescaria de volta. Os dois no caminho de Emaús não conseguiam ver Jesus andando com eles. O Pedro negou Jesus. Mas veja, depois do Calvário, depois que receberam aquela língua de fogo, batismo do Espírito Santo em fogo, que queima todos os gravetos da nossa vida e afugenta o diabo, nunca mais negaram, nunca mais voltaram a pescar, nunca mais. Então a coisa é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando é que Deus batiza nós com batismo de fogo,
e queima todos a barril. Que nem queimou de Sadraque, Mesaque, Abednego. Os três foram postos na fornalha amarrados. Mas a Bíblia diz que a chama da fornalha queimou o barril que o amarrava. Porque para andar com Jesus tem que andar solto, né? Não pode andar com Jesus amarrado. Jesus ia andar com ele na fornalha. E como quiseria andar amarrado? Então, aquele fogo queimou os barril e deu para eles condições de andar com Jesus. Condições. Primeiro, antes de nós andar com Jesus, nós temos que ser desmarrado. O irmão Brana disse na mensagem Dia das Mães que o diabo dá nó cego em nós. Que o diabo dá nó cego. Aí ele fala que Deus desmancha todos os nós cegos que Satanás dá na nossa vida. E nós também temos aquele exemplo de Lázaro, né? Lázaro saia do túmulo, mas ele saiu amarrado. Lázaro também saiu do túmulo amarrado. Só sair do túmulo não foi suficiente. Ele estava ressuscitado. Ele tinha saído da escuridão do túmulo. Ele tinha saído do mau cheiro do túmulo. Amém? Grande libertação. Mas ainda estava amarrado, com um pano na boca e amarrado mão e pé. Aí Jesus falou, solta-o. Primeiro ele falou, tira a pedra. Ó. Tirando a pedra, ele tirou Lázaro. Depois ele tira Lázaro. E Lázaro sai amarrado. Aí ele fala, solta-o. Mandou soltar Lázaro. Então Deus tem que tirar os barril da nossa vida para nós, do nosso pé, porque às vezes nós não vamos na igreja porque nós estamos amarrados, está com o pé amarrado. Às vezes não bate palma ao Senhor porque está com a mão amarrada. Ou às vezes está com a vida amarrada, né? Está com a vida amarrada e não consegue avançar, não consegue caminhar para o céu, não consegue entrar na vida eterna e caminhar livremente, porque está amarrado. E haver amarrado na fama, outro amarrado no dinheiro, outro amarrado na casa, outros amarrado com filho, outro amarrado com netos. É marril. É marril que te prende. E não deixa você dar para Deus o que você está predestinado a dar, que é louvor. Sua vida, dá para Deus a sua atenção. Então você está amarrado. Então você precisa um fogo para queimar seu barril, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Precisou de um fogo para queimar o barril e dar para eles condições livres de caminhar com Jesus, porque Jesus não estava amarrado, mas os três estavam. Mas a chama queimou o barril dos três e aí ficaram livres para andar com Jesus. Quer andar com Jesus preso? Não tem como. Você tem que se soltar, né? E queimar os barril, queimar as cordas que está te amarrando, as correntes, que nem Saulo de Tarso, juntamente com, que nem Paulo, juntamente com Sila, lá na cadeia de Filipe, ele estava preso num tronco. E o Mombana disse que aquele tronco era um tronco de tortura. E um pingo de água caía, um após outro, na cabeça de Paulo. O Mombana disse, os primeiros pingos não era tão duro, mas com o tempo aquilo ia ficando pesado, irritante, aqueles pingos de água batendo na cabeça, e ele amarrado no tronco, sendo torturado. Aí veio um terremoto, Deus mandou um terremoto, a porta do cárcere se abriu, as correntes caiu, e Paulo e Silas ficou livre, juntamente
com os demais presos que estavam com ele. É isso que nós precisamos daquele terremoto que veio lá na cadeia de Filipe. Um terremoto libertador, um terremoto que liberta nós do comodismo, liberta nós dos argumentos, porque nós usamos muito de argumento para não adorar a Deus. Nós usamos muito a razão para não adorar a Deus. Nós usamos muita desculpa para não adorar a Deus. Agora, e se Deus também, pense bem, se Deus fazer para você, se Deus fazer para mim, o que nós faz para Ele? A hora que Ele chama, você fala, não posso. Agora eu tenho de cuidar da casa, tenho comida para fazer. Quando você precisa de Deus para te curar, Ele falou, agora você espera um pouco, que agora eu estou ocupado. Eu tenho que cuidar aqui dos anjos. Eu tenho um trabalho para fazer lá em tal país. Tem uma família clamando por mim lá. Você espera um pouco. E se Deus fizer isso? Ele pode fazer, porque quem com espada fere, com espada é ferido. E nós colhemos o que semeamos. Do jeito que nós trata Deus, Deus pode tratar nós. Se você dá desculpa para não adorar, Ele também pode dar para não cuidar de você. Não cuidar de você. Cadê um dia encontrei com um rapaz, falei para ele assim, ele ia na igreja, depois eu vi que ele não estava indo mais, falei para ele, não vejo você mais na igreja, meu irmão, o que está acontecendo? Ele falou assim, Deus esqueceu de mim, pastor. Foi Deus esqueceu de você? Ele falou assim, sim, Deus esqueceu de mim. Eu falei, será que não é você que esqueceu dele? Será que não é você que esqueceu dele? Porque se ele esqueceu de você, porque antes você esqueceu dele. Deus nunca é o primeiro. Não. Se ele esqueceu de você, porque primeiro você esqueceu dele. E se você ora e a sua oração não é respondida, se você busca Deus e não encontra, porque um dia ele te buscou e não te encontrou. Porque um dia ele te chamou e você não respondeu. Simplesmente está vindo de encontro com você o seu próprio tratamento. Seu próprio tratamento. O próprio Jesus Cristo disse na sua palavra que não julgue para não ser julgado. Então a maneira de não ser julgado é não julgar. Não mede para não ser medido, a maneira de não ser medido é não medir. Então primeiro você não mede para você não ser medido. Primeiro você não julga para você não ser julgado. Então se você julga, você vai ser julgado. Então se você despreza, você vai ser desprezado. Então se você abandona, você vai ser abandonado. Nós temos bastante exemplo na Santa Escritura. Nós estamos recheados de exemplos de pessoa que abandonou Deus e quando ele buscou, não achou mais. Quando ele buscou, ele não achou mais. Porque ele abandonou Deus. Porque lá no livro de 1 Samuel, Deus falando com Samuel, ele disse isso. Eu honro quem me honra. Eu honro quem me honra. E, quer dizer, eu ouço quem me ouve. Se você quer ser surdo para Deus, Deus vai ser surdo para você. Se você dá desculpa, arruma meio para não adorar a Deus, Deus também vai arrumar você. Então o que você faz é o que vem de encontro com você. Nós temos na Escritura o exemplo de um rei, o que é o rei Uzia. Não sei se é bem ele, deve ser ele que Deus falou para ele, põe a sua casa em ordem, que tu vai morrer.
Isso foi falado pelo profeta, creio que foi o profeta Isaías que disse para ele: põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e colocou de joelho e falou: Senhor, tenho sido fiel aos teus mandamentos, eu tenho guardado o seu estatuto, eu tenho te servido, Senhor. Por que agora vou morrer? Aí Deus encontrou com o profeta: volta lá. Volta onde? Volta lá no rei. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Que eu vou dar mais 15 anos para ele. Aí o profeta voltou lá e disse: Deus vai acrescentar mais 15 anos para você. Mas ele orou, pediu para Deus não tirar ele, não. Ele pediu para Deus: deixa eu viver um pouco mais. Dá para mim, deixa eu partir agora, não. E Deus ouviu o pedido dele. Mas olha bem o que ele fala para Deus. Olha o que ele coloca na frente de Deus: tenho sido fiel, tenho guardado os teus mandamentos, tenho guardado o teu estatuto, tenho te servido. Ora, ele apresentou para Deus uma vida de obediência. E por causa disso, Deus falou: não, fala para ele que ele merece, ele tem crédito. Tem que ter crédito com Deus, não tem crédito nenhum com Deus. Na hora da oração, você vai falar o que para Deus na hora da oração? Tenho sido fiel aos cultos, eu tenho sido, todos os domingos eu vou na igreja, te adoro. Você vai falar isso na oração? Você não vai falar o que não faz. Você não tem nada, o que você vai falar para Deus? A única coisa que tem que falar: tem misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim. É o que tem que falar, porque não tem trabalho para apresentar, não tem um trabalho, não tem uma vida de dedicação a Deus para apresentar para Deus. Eu fico olhando bem, meu irmão, quando Pedro vai na casa de Dorca, a qual tinha morrido, e Pedro é chamado que a Dorca tinha morrido. E quando Pedro chega na casa dela, as irmãs vão encontrar com Pedro. E as irmãs levam na mão a túnica que a Dorca fazia para as irmãs. A Dorca vestia as irmãs. Ela era uma costureira. E ela fazia túnica. Aí falaram: Pedro, olha as túnicas que ela fazia para nós. Ora, mostraram para Pedro o trabalho de Dorca. E quando mostraram o trabalho de Dorca para Pedro, veio a ressurreição. Mas antes tinha um trabalho, antes da ressurreição, tinha um trabalho para mostrar para Pedro: olha, essa irmã é útil, essa irmã dá fruto, essa irmã aqui veste a irmã. Como pode ir embora essa irmã? Vai fazer falta. Vai fazer falta para nós, Pedro. Quem vai vestir nós? Aí Pedro ressuscitou ela. Dorca, levanta, irmã. Levanta que as irmãs precisam de você. Agora não se faz nada para a obra. Não levanta uma mão pela obra. Não tem um serviço na igreja que pode dizer aquela irmã fez. Não tem uma toalha esticada na mesa que pode falar aquela irmã esticou. Não tem nada que se faz para a obra de Deus. Se a obra de Deus dependesse de certo irmão, a igreja estava fechada. A igreja estava fechada. E a igreja está aberta, porque Deus tem conservado aberta e tem dado força para determinado irmão com a sua assistência, tanto financeira como física, conservado a igreja de Deus aberta. Conservado a igreja de Deus aberta. Agora, não faz nada para o reino do céu. E Jesus disse: guardai o vosso tesouro
no céu, juntai o vosso tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, que é Satanás, né? Aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói. Ele mandou nós guardar a nossa herança no céu. E o que você tem mandado para o céu? O que você tem mandado para o céu? Sua lágrima? Não, não chora. Não consegue chorar por causa do hino que toca. Não consegue chorar quando a pregação da palavra é pregada. Não consegue chorar pela morte de Jesus, que na cruz padeceu por nós. Quando lembramos, como disse o Mombrana, quando eu começo a ler a Bíblia e eu escuto um barulho que cai na página da Escritura, eu vou ver as minhas lágrimas caindo na página da Escritura. Não chora por nada, olho seco, não bate uma palma para o reino de Deus, não aplaude o céu, está com o pé amarrado para ir na igreja, tem o pé sordo para ir em festas. Para ir em festas não custa para se arrumar, não custa para se banhar, não custa para se trocar, não custa para pegar uma condução. Dá um jeito, né? Se não tiver carro, chama o Uber, dá um jeito. Para ir na festa dá um jeito. Mas para Deus, que é o que tem vida eterna para te dar, o que tem céu para te dar, o que tem saúde para te dar, o que tem felicidade para te dar, o que tem Espírito Santo para te dar, o que tem um sangue que paga pecado para te dar, aquele que tudo tem para te dar e que para te colocar na eternidade com um corpo glorificado, com plena 18 anos, aonde não há ruga nem velhice, no lugar onde não há injustiça, onde não há cemitério, porque lá ninguém morre, não há cadeia, porque lá ninguém vai preso, não tem sinatório, porque lá ninguém se enlouquece. Esse é o lugar que está além da cortina do tempo, que Deus quer dar para nós, mas nós temos que fazer por onde chegar lá. Nós temos que fazer por onde chegar lá. Porque Jesus está chamando nós, não é para um passeio aqui. O passeio é do lado de lá. Aqui Ele está chamando nós para um trabalho. Como disse o profeta Oséias: levantai, povo de Deus, porque aqui não é o vosso descanso. Aqui não é o nosso descanso. Aqui é onde nós trabalhamos para o reino de Deus e ajuntamos a nossa riqueza no céu. Também aquele dois colegas, dois meninos que cresceram juntos, mas com o tempo se separaram, e um foi morar na capital, o outro ficou no sítio. E aquele que foi para a capital, ele estudou e ele conseguiu bastante fortuna. Ele conseguiu ser sócio de banco e outras coisas. Casou, não tinha filho nenhum, tanto isso para acumular mais as riquezas, acumular mais a riqueza. E quando ele mandou chamar o amigo que estava lá no sítio, mandou um convite: venha visitar mim. E o amigo recebeu o convite e foi visitá-lo. E chegando lá, ele sentou na mesa, aquela mesa enorme, com os empregados trazendo comida. E ele começou: como é que você tem passado? Falou assim: eu bem, estou lá no sítio, lá onde nós crescemos, continuo lá. Eu estou lá, eu casei, tenho 5 filhos, tudo com saúde, tudo correndo, tudo bonitinho.
Ah, muito bem. E você? Aí eu casei, mas não tenho filho. Mas vem aqui vem aqui na vidraça, aqui na janela, que eu vou mostrar para você a cidade. Daqui dá para ver, porque nós moremos aqui no último andar do prédio. Daqui dá para visitar toda a cidade. Olha, tá vendo aquele prédio lá? Eu sou sócio dele. Você tá vendo aquele outro prédio lá? Tem um apartamento lá. Você tá vendo aquele outro prédio lá? É o banco. Eu também sou sócio lá. E foi mostrando. Tenho isso, tenho aquilo, sou sócio ali, sou sócio lá. Aí o outro perguntou para ele: mas Deus, até agora você não falou nada de Deus para mim. Ele falou assim: é o que eu não tenho. É o que eu não tenho. E falou: e você? E eu vou na igreja com meus filhos, com a minha esposa. Sentamos todos os domingos, damos glória a Deus e viemos para casa, descansamos. E a segunda-feira fica leve, a segunda-feira fica leve, a semana fica leve, porque o domingo eu dei para Deus, porque é dele, não é meu o domingo. Vamos parar de ser egoísta, querer 6 dias para nós e o domingo também. Para de ser egoísta, querer o que é seu e o que é de Deus. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. O domingo é de Deus, não é seu. Não é seu. Você está pegando o que não é seu. O domingo é do Senhor. É dia da sua ressurreição. É o dia que ele venceu a sepultura. É dia que ele justificou nós ao domingo. E foi quando o Espírito Santo inaugura a igreja lá no Ato 2. Foi no domingo. E você pega esse domingo e gasta ele nadando, passeando, comendo e comendo. E nada para Deus. Tudo isso vai acontecer no trono branco. Quando você deparar com o trono branco, Deus vai mostrar a sua vida e vai mostrar o que você fazia com o domingo dele. Deus mostrará para você, porque todos nós compareceremos perante o trono de Deus, seja grande, seja pequeno, seja cor escura, seja cor clara, seja alto, seja baixo, seja rico, seja pobre. Todos nós compareceremos perante o trono de Deus e a nossa vida será mostrada para nós. Eu tenho certeza que você não vai ficar nada feliz de ver a sua vida, nada feliz de ver a sua vida transgredindo, atropelando o domingo de Deus, pegando tudo para você. Você não vai ficar nada feliz de ver o seu comportamento com Deus. Que Deus tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Vamos para as perguntas da tarde do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: por que João não pôde revelar o que os 7 trovões disseram em Apocalipse? Porque não era tempo, irmão. Não era o tempo. Tem tempo para tudo, disse Salomão em Eclesiastes. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de juntar pedra, há tempo de esparramar pedra. E esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de ajuntar. Esse é o tempo do ajuntamento. Mas teve o tempo de se esparramar. Assim também é a Bíblia. A Bíblia hoje é o tempo da Bíblia ser revelada. Aquilo que Deus proibiu João, ele liberou membrana. O que Deus proibiu João de escrever, ele liberou membrana. Que a mensagem da membrana é o que João viu. O que João viu é a mensagem da membrana. Porque Apocalipse 10, verso 7, na voz, no dia da voz
do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, é mensagem. Quando ele tocar a sua trombeta, é mensagem. O mistério de Deus será revelado. Então, João não escreveu, mas o irmão Branham escreveu, né? Porque João não pôde falar aquilo que ele viu. Aí, mas a voz foi muito séria. No dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, será revelado. Porque se Deus deu para nós, é nosso. Só que tem o tempo certo e a pessoa certa. E a pessoa certa é o William Branham. E o tempo certo é esse aqui. Então, o que João não viu? Sete trovão é o sete mensageiro. Trovão é o sete mensageiro. Paulo foi um trovão. Martim foi outro trovão. Irineu foi outro trovão. Columba foi outro trovão. Martinho Lutero foi o quinto trovão. John Wesley foi o sexto trovão. O William Branham foi o último trovão. O que o trovão faz? Anuncia a chuva. E o que é a mensagem? É a chuva. Anunciar a mensagem. O sete trovão é o sete mensageiro. Porque o irmão Branham disse que Noé foi um trovão no seu dia. Moisés foi um trovão no seu dia. Cada profeta foi um trovão no seu dia. Vamos para a próxima pergunta. O irmão Armas Haran Maria pergunta: sétimo anjo é Cristo? Estava no profeta em espírito ou em uma unção? Sétimo anjo. O sétimo anjo, sim, estava em unção, né? Estava ungido. A unção que estava sobre o irmão Branham era a unção de Cristo como filho do homem. O Jesus veio sobre o irmão Branham com a unção de filho do homem, não como o irmão Branham é o filho do homem. O irmão Branham não é o filho do homem, ele é um filho do homem, mas não é o filho do homem. Aí tem o né? O zero, o filho do homem. O filho do homem é Jesus. Agora, um filho do homem é o irmão Branham, porque tudo nós somos filho do homem. Mas agora, a unção que estava no irmão Branham é do filho do homem. Deus usando o irmão Branham para manifestar Jesus. Não que o irmão Branham é Jesus. Nem o irmão Branham quis ser. Quando quiseram falar que ele era Jesus, ele disse que ia parar de pregar. Se eles não parassem com essas conversas. Que ele não era, que ninguém toma o lugar de Jesus. Ninguém toma o lugar de Jesus. Só ele. Esse é o lugar que só é dele. Ninguém toma o lugar dele, de Jesus. Então, agora o irmão Branham tinha a unção de Jesus como filho do homem. Porque durante a era da igreja, ele foi o filho de Deus. Andando entre a era, ele era o filho de Deus. Depois, quando entrou o irmão Branham, ele passa para ser filho do homem. O filho do homem. Então, aí ele muda de ministério no irmão Branham. De filho de Deus para filho do homem. Porque filho de Deus trata das coisas do céu. Filho do homem trata das coisas da terra. E como Deus agora ia tratar da terra, porque tem que tratar da terra, porque tem um milênio para a terra dar luz, para vir na frente do milênio. Depois do milênio ainda tem a terra eterna. O milênio não é a terra eterna. O milênio ainda está no tempo, porque tem a terra eterna. Tem que vir o milênio, o milênio dá luz à terra eterna, porque o milênio é virgem, o milênio é Maria. O milênio aponta para Maria. Como Maria trouxe Jesus o eterno, o milênio traz a terra eterna. Porque essa terra aqui não é, ela foi semeado o joio nela, o trigo e o joio. Então essa terra aqui, ela não tem jeito de trazer a terra eterna, porque ela foi violada. Ela foi violada. Satanás violou ela. Ela não pode trazer a terra eterna. Como outra mulher não podia trazer Jesus, ela ser uma virgem. Então o que acontece? Essa terra trai o milênio, porque uma mulher violada pode trazer uma moça virgem. É o que essa terra vai fazer, vai trazer o milênio, que é uma terra virgem, e o milênio, que nem Maria, trai a terra eterna e o céu eterno, que vai ser novo céu e nova terra. Tudo isso daqui vai para o fogo. E essa terra, toda a obra dessa terra, não a terra em si, mas toda a obra que está sobre ela, vai tudo ser queimado, como disse Pedro. E Deus fará novo céu e nova terra. Então essa será a eterna.
Vamos para a sua oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor, família, ao seu tio. A irmã Dirce pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nintes pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração ao seu família e seu lar. Israel da Costa pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais o Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Antônio Carlos pede oração ao seu favor. O irmão Marcos Geraldo pede oração ao seu favor e à sua família. A irmã Dulce pede oração a toda a sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o único nome que nós temos, pelo qual chegamos a Ti e pelo qual o Senhor chega a nós, que é Senhor Salvador Jesus Cristo. Pedro disse em Atos 4,12, debaixo do céu não tem outro nome pelo qual Deus nos salva a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome o demônio estremece, o inferno estremece, a enfermidade se estremece. Ele é a chave mestra. Esse nome maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, que não somos nem dignos de pronunciar esse nome, mas pela Tua graça pronunciamos. E que o Senhor, nesse nome precioso, Senhor Jesus Cristo, o Senhor batiza cada irmão e irmã com o Espírito Santo, sela cada um, porque uma carta selada, ela chega ao destino. Uma carta sem selo, o correio não tem obrigação de levar uma carta que não está selada. Mas uma vez que aquela carta está selada, o correio está em obrigação de levar o destino. Então sela nós, Pai, para não se perder no espaço. Sela nós, para que haja um compromisso do correio levar nós ao destino. E o nosso destino é encontrar com o Senhor no Ares, num corpo glorificado, não nesse abatido, nesse cansado, nesse corpo híbrido, mas naquele corpo glorificado que é o 16 elemento, que vem da palavra falada, Senhor. Ajuda os irmãos, ouvinte, e que vai ouvir a mensagem, e não deixa nós brincar de crente não, Senhor. Não deixa nós levar as coisas do Senhor com brincadeira, porque é sério. As coisas do Senhor é séria. E ajuda nós a usar sinceridade, porque não podemos ficar brincando de crente. É hora de nós pegar o cabo de arado e não olhar para trás e fazer risco reto. Como o Senhor Jesus disse, aquele que pega no cabo de arado não pode olhar para trás, se não tropeça e faz risco torto. Então ajuda nós a ser mais sincero, como o Senhor disse ao Ilha Brana, quando aquela serpente atacou o irmão e ele defendeu, e aquela serpente se enrolou, e o Senhor falou para o irmão Brana, você pode prender ela, você pode soltar, depende de você. Aí o irmão Brana disse, então eu o prendo. Então, Senhor Deus, depende de nós, depende do nosso comportamento. Ajuda nós a se comportar como aquele que é predestinado a ir ao céu. Não deixa nós ter comportamento do mundo, mas ajuda nós a ser um exemplo, ajuda nós a ser um sol, ajuda nós a ser uma estrela que brilha, resplandece. Ajuda nós, não deixa nós ser uma estrela errante, como disse Judas, que uma hora está no lugar, não tem firmeza nenhuma, não tem luz nenhuma. Ajuda nós a ser exemplo para o nosso neto. Ajuda nós a ajudar o nosso neto a ser cristão, olhando na nossa vida, encontrando em nós Cristo, que nós não sabemos o que os nossos netos, nossos filhos, vai encontrar aí na frente, porque o mundo cada vez se corrompe mais, nós não sabemos aonde que os nossos netos vai parar, mas se nós tivermos uma boa vida cristã, um bom testemunho, nós podemos ajudar ele a passar as horas difíceis da vida, Senhor. Mas se nós formos uma avó, um vô, um pai relaxado,
nós podemos levar também nossos filhos ao relato. Então, tenha misericórdia, Pai. Estamos aqui, fomos postos aqui para ser exemplo, fomos postos aqui para ser estrela, fomos postos aqui para, Senhor, ajudar o outro a chegar a Ti. Em nome de Jesus, ajuda nós a fazer a nossa missão, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.